Fala galera, estamos chegando na reta final de Alien Earth. Terça-feira, o 8º episódio chega para que seja apenas, tomara, torço muito porque ainda não tem nenhuma notícia confirmando não, se teremos uma renovação para uma segunda temporada. Eu quero, torço, espero muito que esse anúncio aconteça, que a gente tenha assim uma segunda temporada. Saiu, galera, uma entrevista com o Noah Hawley, tá? No Hollywood Reporter, onde ele comenta algumas escolhas que aconteceram no episódio 7 e também dando potenciais dicas para o que pode acontecer no 8º episódio, tá, galera? E uma gaveta importante, tá? Terça-feira, assista o episódio logo que estiver liberado na Disney Plus e logo já vem aqui pra gente poder conversar, ou seja, a crítica vai estar liberada umas 10h30, mais ou menos, tá, galera? Ao contrário das outras críticas dos outros episódios que saíram ali na madrugada da quarta-feira. Vamos lá, primeira pergunta do Hollywood Reporter, tá? Agora sabemos pelos filmes, na verdade pelo filme, né, Alien, dirigido pelo James Cameron, que os xenomorfos podem se comunicar entre si. E se eles conseguem se comunicar, a próxima iteração dessa ideia seria alguém de fora da espécie deles tentando se comunicar com eles. Presumo que essa seja a inspiração para o relacionamento da Wendy com o xenomorfo, mas não é sempre um pouco arriscado pegar um monstro assustador e transformá-lo em algo que parece domesticado? Aí vem a resposta do Noah Hawley, tá? Há algumas coisas. Obviamente, há aquele momento no filme de James Cameron que a rainha se comunica com os outros. Isso é um ferônimo? É telecinético? É uma frequência que não conseguimos ouvir? Não sabemos. Mas isso sempre pareceu muito interessante como algo a ser explorado. A outra coisa, claro, é que um filme de Alien é uma história de sobrevivência de 2 horas. E uma série de televisão precisa ser uma série contínua. Você precisa usar os monstros de uma maneira diferente. Você certamente quer usá-los de maneira clássica, mas também precisa descobrir como sustentar a presença de monstros na sua série quando a realidade é que eles matariam todo mundo ou que você os mataria. E pronto. Trazer outras criaturas me permitiu aliviar a pressão sobre os xenomorfos para preencher esse vazio. Há também essa ideia da arrogância das pessoas, aquela coisa clássica de Jurassic Park. Só porque você pode fazer algo não significa que você deva. E a ingenuidade das crianças também. Há um romantismo que pode existir nas crianças. Ela quer acreditar que não é culpa dessas criaturas, que elas não pediram para vir para cá, e que não deveríamos fazer experimentos com elas do jeito que ela está sendo experimentada. Você pode entender a lógica, mas isso não torna seguro fazer amizade com uma delas. Uma das grandes dúvidas, aí que tá, era se os fãs iriam aceitar essa ideia. Isso até, então, um parênteses aqui, abrir uma gaveta novamente. Galera, vocês estão gostando dessa ideia em relação ao Andy ter realmente, né, essa capacidade de se comunicar com os xenomorfos ou não? Coloquem nos comentários, tá? Fechando parênteses, fechando gaveta. Seguindo. Eu não quero que ela tenha um xenomorfo como um animal de estimação, mas se parece que uma aliança foi firmada. Quais são as possibilidades interessantes que podemos tirar disso? E como se trata de uma história de terror, temos que presumir que, no final das contas, eu não apostaria que isso daria certo. E aqui tem uma coisa muito importante, cara. Para mim, os verdadeiros monstros, obviamente, representa muito, se a gente pegar o símbolo, né, do que esse título quer dizer, não é em relação aos alienígenas. Quer dizer, sim, aos humanos, quer dizer muito sobre o Cavaleiro, quer dizer muito sobre, né, o Eleuthânia, sobre a Prodigy e tudo mais, mas também quer dizer sobre a Wendy. E acredito que a Wendy, ela vai ser, sim, essa grande vilã que vai se colocar daqui a pouco. Eu acho que as dicas, como a gente já vem conversando desde a crítica do 7º episódio, elas estão postas, tá? Que isso realmente aconteça. Deixa eu seguir aqui, ó, para outra pergunta do Hollywood Reporter, tá? No episódio 7, a Wendy se torna uma assassina ao ordenar que o xenomorfo ataque. Eu tinha aquela pergunta clássica de nerd. Quão tristes devemos nos sentir pelo pessoal da manutenção da Estrela da Morte? Como o público deveria se sentir em relação à decisão dela, decisão da Wendy? Noah Hawley respondeu. Não vamos esquecer que ela tem 12 anos. Meu filho tem 12 anos e eu fico tipo, por que tem uma embalagem de sorvete no armário? Tem umas coisas que eles fazem que você fica tipo, você não pensou alguns passos à frente. Há alguns problemas de função executiva acontecendo. Não quero tirar o ônus moral disso, mas acho que ela está brava com a forma como os híbridos foram tratados e o que fizeram com o NIPS. E ela está se descontrolando. Parte do crescimento é aprender quais são as consequências. Essa parte em relação à idade, ela não deixa de ser interessante, porque ela também se conecta com algumas decisões, não só da Wendy, né? Daí a gente pega em relação aos híbridos por completo. E aí, galera,
vamos para uma última pergunta que já chega além dessa questão toda da Wendy, que para mim vai estar muito representada nesse símbolo realmente de ser, né, os tais verdadeiros monstros que estão colocados ali. Tem toda a ruptura da Wendy com o Joe. Tem algo que eu vou tratar em vídeo separado também, tá? Em relação ao Teócilos, em relação ao experimento que o Cavalier quer executar com o Teócilos, que isso também remete ao Joe, e isso também pode dar elementos além dessa ruptura que está acontecendo da Wendy com o Joe, e essa questão da humanidade, tá? Aquilo que a gente vinha conversando também, né, nos vídeos de crítica e também em vídeos separados de teoria sobre se existia ainda dentro dos híbridos esse sentido todo de humanidade ainda, ou se isso estava se perdendo. E acredito que isso para o Wendy também está se perdendo, tá? A última pergunta, galera, é sobre o Kirsch. E o Kirsch é outro personagem que a gente ainda não tem claro qual é a sua motivação, o que ele realmente quer. Óbvio que tem, né, aquela questão toda que novamente no episódio 7 tem um breve momento lá, quando eles estão na sala lá, no quarto, na verdade, né, da doutora Sylvia, onde o Cavalier passa pelo Kirsch e novamente, né, o rebaixa, digamos assim, na maneira como fala com ele. Então tem isso já que acontece nessa relação entre o Kirsch e o Cavalier, né, uma questão de inferioridade em relação ao que o Cavalier tem, digamos assim, de tratamento com o Kirsch. Pergunta do The Hollywood Reporter, tá? Por fim, Timothy Olyphant parece roubar cada momento em que aparece na tela. E talvez essa pergunta seja um spoiler demais para você não querer entrar. Mas eu fico me perguntando, o que Kirsch quer? Resposta do Noah Hawley. Sim, isso é interessante para mim. Ah, vá. E a questão de quanto ele está no controle. Quais são as regras da programação dele? Parte do que eu acho que deixou o personagem, por exemplo, do Ash, né, do Ian Holm lá em Alien, louco no final daquele filme foi que ele tinha essa programação de contra-ordenação. As vidas da tripulação eram dispensáveis, mas em algum lugar ali ele havia sido programado para proteger a vida humana. Esses dois impulsos conflitantes causaram seu mau funcionamento. Acho que agora, né, com o personagem do Kirsch, definitivamente há essa questão de quanto ele é autônomo, quanto ele é controlado pela programação e quanto é seu senso de identidade. Se ele é um cientista e está fazendo experimentos, ele não parece ter a moral humana que os outros têm. Ele provavelmente foi programado para não fazer mal ao Cavalier. Olha que interessante, cara. Ele provavelmente foi programado para não fazer mal ao Cavalier. Ele pode estar programado para realmente não discordar dele ou discutir com ele. E nesses momentos em que o Cavalier é super condescendente e desdenhoso, talvez tenha sido programado para sorrir e suportar. E ainda assim, será que ele acabou? Ou será que ele realmente aceita tudo isso? Esse é um outro ponto muito interessante, cara, porque esse episódio, o 8º, ele para mim ele vai responder também muito essa questão do Kirsch. Além de posicionar a Wendy, além de resolver essa questão toda da Wendy com o Joe, vai posicionar o Kirsch também na história. Ou seja, esse ponto que o Noah Hawley pega justamente, tá, do relacionamento do Kirsch com o Cavalier é algo muito importante para que se tenha, assim, para mim o Cavalier ele não passa desse tal episódio. Seja pela morte de um xenomorfo, de alguma outra espécie, seja por estar realmente algo que eu acharia muito interessante e ele acabar sendo controlado pelo Teócilo, nosso querido, né, olho-povo, ou algo que o Kirsch realmente faça para ele em resposta a esse relacionamento, digamos assim, que os dois têm. Galera, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aqui das falas do nosso, né, criador e também showrunner de Alien Earth, nosso querido Noah Hawley. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.